A paz do Senhor a todos, eu sou a pregadora Tia Lu e vamos dar início à nossa palestra por videoaula pelo WhatsApp 12 9 9184 13 12. Irmãos, meu nome é Luciana e eu comecei no Ministério Infantil há mais ou menos 8 anos. E quando eu iniciei no Ministério Infantil, eu comecei sendo líder na minha igreja. E eu achava que ser líder era somente se preocupar com decoração, a escolha do tema, o uniforme e o pregador. Mas com o tempo, eu fui vendo que ser líder é muito, mas muito mais difícil. E ser líder, você precisa ter uma grande visão. Se você não tiver uma boa visão, você não vai ter sucesso naquilo que você quer e deseja fazer. Muitas pessoas pensam que Deus, Ele não chamou os capacitados, mas Ele capacita. Porém, eu hoje vejo de uma outra maneira. Deus, Ele nos chamou porque o nosso chamado vem do alto. E quando temos a certeza que o nosso chamado vem do alto, então podemos ter a certeza que Deus todo o tempo está nos capacitando. Cada etapa, cada evento, cada ministração, ou até mesmo um evangelismo, Deus está no controle. Algumas vezes, passando por algumas igrejas, eu já ouvi algumas tias dizer: o inimigo está furioso, se levantou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tudo de ruim. Mas o inimigo, ele sabe que não pode se levantar contra a obra de Deus, porque ele já é derrotado. Então, quando vamos fazer algo que é para a honra e glória do nome santo do Senhor, temos que nos tornar como Moisés. Moisés em nenhum momento teve medo de Faraó. Moisés, ele seguiu as instruções de Deus e seguiu em frente. Então vamos imaginar que esta folha, ela é uma folha. Todas as coisas são assim, são criadas do nada. Eu e você fomos criados assim, não é verdade? Mas quando dobramos essa parte aqui e depois dobramos, olha, esta outra parte aqui, esta folha que parecia não ser nada, passa a representar, então, uma casa. Mas qual é a casa que eu quero falar nesta palavra? Do seu coração. Porque o nosso Deus, Ele nos chamou para uma grande obra. Fomos escolhidos para sermos pescadoras de almas e levar as crianças até Jesus. A Bíblia nos conta sobre uma parábola de um homem que construiu a sua casa na rocha, mas um outro preferiu construir a sua casa na areia do mar. Ah, que lindo! Eu fico imaginando por que ele escolheu este lugar. Ele escolheu a areia da praia devido à visão. Ah, que coisa mais linda! E o outro escolheu a rocha por quê? Talvez ele quisesse olhar lá do alto e sentir aquele vento gostoso nos finais do dia. Será? Bom, a Bíblia vai dizer que veio uma grande tempestade. Eu e você passamos por diversas tempestades, muitas tempestades. Muitas vezes
pensamos em parar e não fazer mais aquilo que fomos chamados. Mas aquele homem que construiu a sua casa na rocha, ele estava seguro, porque a sua casinha ficou firme. O que construiu a casa na areia da praia, com aquela chuva forte, a casinha caiu. Então, a pergunta é: como está o seu ministério? Como está a sua casa? Ou seja, o seu coração? Qual é o melhor que você consegue fazer para o Senhor? Sabemos que em muitos lugares existe uma dificuldade muito grande. Precisamos comprar saquinho surpresa, bexiga, decoração, pagar o pregador, pagar o cantor, pagar o uniforme. São tantos gastos e que muitas vezes a casa do líder, a casa de quem está fazendo o ministério, está cuidando do ministério de Deus, às vezes a casinha está sofrendo alguns abalos. Ela pode estar firmada na rocha, mas ela vai sofrer alguns abalos. E quando a sua casa sofre alguns abalos, quem sofre com você geralmente é o seu marido e os seus filhos. Então eu decidi fazer essa palestra levando crianças até Cristo, porque nós precisamos estar com a nossa casa, o nosso coração, a nossa família cheia de proteção. Então os seus muros precisam ser construídos. E cada tijolinho tem um significado. O primeiro é o amor. O segundo é a paciência. Precisamos respirar quando alguma coisa sai errado. Para, respira, tenha paciência. Um outro tijolinho é do perdão. Sempre vai existir alguém que vai levantar e vai dizer: não gostei do uniforme, não concordo com tal coisa. E você vai precisar estar preparada, sua casa na rocha, e liberar perdão. E o último tijolinho que eu quero falar é sobre respeito. Nem todo mundo sabe o significado real desta palavra e atropela outras ideias, outras sugestões. Eu sou líder, eu decido. Eu sou pregador, eu falo. Não, precisamos respeitar o nosso próximo. Precisamos falar a verdade. E a única verdade que devemos falar é a palavra de Deus. Amém? Por que eu falei sobre o respeito? Já aconteceu comigo de eu estar liderando e a regente não concordar com certas coisas. Por exemplo, ela colocava um hino. Eu imprimia a letra do hino e verificava se realmente era adoração. E não era. Era uma música secular. Quando eu chamava ela para conversar, ela logo estourava. Mas na frente do pastor era um cordeirinho. E eu sempre passava pela cri-cri. Essa é a verdade, né? Mas aí, Deus nos dá sabedoria. Estamos na frente de um trabalho porque Deus confia em nós. Então, todas as vezes que alguém faltar com respeito com você, não devolva no mesmo tom. Se for possível, aguarde, espere,
e tenta conversar novamente em uma outra oportunidade, tá bom? Aí aqui eu fiz esse menininho que está simbolizando Jesus. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Se você verificar na Bíblia, você vai encontrar em Mateus, em Lucas e em Marcos. Então, é algo que Deus nos deixou muito importante: levar as crianças até Jesus. Nos dias de hoje, estão acontecendo muitas coisas para afastar as crianças da presença de Jesus. Mas voltando à nossa casinha, antes de ser construída, ela não foi construída pelo telhado. Ela teve que ser cavado o chão, feito um alicerce, e somente assim as paredes começaram a ser construídas. E depois das paredes serem levantadas, foi feita uma amarração, uma cinta. E depois feito a laje e o telhado. Então, se ela começou pelo alicerce, o nosso ministério infantil, ele tem que ter um alicerce, uma base. Toda criança que chega até a igreja, ela precisa ser alimentada pela palavra de Deus. Você precisa cavar o seu coração e ali fazer um alicerce. Esta criança, ela vai crescer como os muros desta casinha, e na medida que ela vai crescendo, ela também vai adquirir conhecimento. E somente assim, depois de adulta, aí ela vai ter um telhado. Ou seja, a chuva vai cair, mas ela vai ter por onde escorrer. Essa casinha vai ser protegida. Não vai ter infiltração na sua laje. No seu telhado, vai protegê-la.